Graça e paz, dando continuidade à nossa nova série de devocionais, o cristão e a oração. Hoje nós vamos falar sobre o hábito de orar. E o texto bíblico que usarei para fundamentar essa nossa devocional se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1, que nos diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O judeu ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. E aqui o texto diz que Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, em um dos momentos que eles deveriam ir orar. E esse texto aqui nos ensina, meus queridos, algumas lições importantes para a nossa vida acerca do hábito de orar. Primeiro, que a oração ela deve ser um hábito na vida cristã. E isso, o próprio texto nos diz que os discípulos de Jesus tinham o hábito de orar 3 vezes por dia. Em segundo lugar, é que a oração deve fazer parte em vários momentos do nosso dia. O judeu ele orava 3 vezes durante o dia. E isso significa dizer que a oração faz parte da vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Uma terceira lição que esse texto me ensina é que ter o hábito da oração mostra que a oração é uma prioridade em nossa vida. Porque nos momentos que nós precisamos orar, nós colocaremos a oração como uma prioridade. Nós iremos nos abster das nossas atividades para estar orando. E isso implica em dizer que a oração ela se torna uma prioridade na vida cristã quando nós temos o hábito de orar. Em quarto lugar, ter a oração como hábito significa que nós colocamos diante da nossa vida a possibilidade de ver milagres acontecer. Quem tem o hábito de orar coloca diante de si a possibilidade de ver milagres acontecer. O contexto dessa narrativa é exatamente milagre. Pedro e João estão diante de uma situação onde um milagre vai acontecer por conta que eles foram àquele lugar para orar. E ali acontece um grande milagre. Porque quando nós temos o hábito de orar, colocamos diante de nós, temos diante de nós a possibilidade de ver milagres acontecer. Portanto, aqui a minha palavra para todos nós como cristãos é que precisamos estabelecer o hábito de orar. A oração deve fazer parte da nossa rotina. Deve ser algo como tantas outras coisas que fazemos todos os dias e que não podemos deixar de viver o nosso dia a dia sem que aquelas coisas sejam feitas. E a oração deve ser vista e encarada dessa mesma perspectiva, como um hábito, como uma parte da nossa rotina, e que nós não podemos viver o nosso dia sem que oremos durante o dia. Portanto, estabeleça o hábito de orar. Crie momentos para estar orando todos os dias. Dê prioridade a conversar com Deus e não abra mão por nada desse momento. Saiba que orar é conversar com Deus. E não abra mão desse momento de você poder conversar com Deus. Estabeleça momentos no seu dia em que você estará diante de Deus para conversar com Ele, para expor o seu coração ao Criador,
para contar com o auxílio daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Portanto, crie o hábito de orar. Estabeleça momentos no seu dia para você orar. E assim como João e Pedro, veja que a oração ela é importante, porque ela estabelece um vínculo de relacionamento com o nosso Criador. Deus abençoe a sua vida, crie o hábito de orar, ore, faça da oração parte do seu dia a dia. Que Deus nos abençoe em Cristo.